Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando esta sexta-feira, na quarta semana do tempo quaresmal, a liturgia da palavra nos convida a refletirmos sobre a perseguição, o justo e a identidade de Jesus como enviado de Deus. O livro da sabedoria que nós ouvimos escreve o pensamento dos ímpios que tratam e que tramam contra o justo, pois a sua conduta os incomoda e repreende as transgressões. Os ímpios planejam matar aquele que é justo, buscam provas para poder condená-los à morte e principalmente para tentar verificar se Deus virá em seu auxílio ou se Deus virá para salvá-los e realmente protegê-los. Essa passagem antecipa o sofrimento do justo, em particular de Jesus Cristo, que é justo por excelência. Por isso que ao ouvirmos também o Evangelho, nós entendemos e vemos Jesus que sobe para o templo durante a festa das tendas, uma festa judaica que lembra a passagem do povo de Israel pelo deserto. Na sua caminhada de 40 anos dentro do deserto, viviam debaixo de tendas para se proteger daquilo que o deserto lhes tinha, ora o sol, ora o frio, ora de animais. E Jesus vai ao templo para celebrar também. Ali, alguns questionam a sua identidade e questionam sabendo de fato da onde ele vem, da onde ele é, enquanto o Messias deveria ter uma identidade desconhecida. Ele não pode ser, porque nós o conhecemos. Ele não deve ser porque nós sabemos aonde ele mora, quem é a sua família. Então não deve ser ele. Quando o Messias vier, São João nos diz no relato, ninguém vai saber de onde ele virá. Porém, essa passagem que nós acabamos de ouvir, nos mostra os judeus que tentam prender Jesus, mas a sua hora ainda não havia chegado. É interessante ouvirmos esse sinal. A sua hora ainda não havia chegado. Isto é, o momento da sua glorificação ou da sua exaltação na cruz ainda não tinha chegado. E o mais interessante é que Jesus não tem medo de falar no templo. Jesus fala com autoridade. Jesus fala abertamente no meio de todos, sem ter medo de pregar, sem ter medo de falar, porque é o profeta do Deus Altíssimo por excelência. Jesus não deve nada a eles, mas os incomoda, porque eles não são justos, mas ímpios, e querem tentar a bondade e a proteção de Deus. Por isso que hoje nós somos convidados pela liturgia da palavra a meditar sobre a rejeição que os justos enfrentam no mundo. Quem são os justos? Aqueles que levam a palavra, aqueles que falam da palavra, aqueles que falam de Jesus Cristo e que são perseguidos, que são julgados, que são condenados, pelo simples fato de serem cristãos, ou porque falam da bondade de Deus, da sua misericórdia, falam do sinal do seu amor, apresentam ao mundo a gratidão por ser de Deus e de viver em Deus e para Deus. A perseguição do justo por excelência, Jesus Cristo, que foi perseguido, foi incompreendido. E por que Jesus passa por isso? Porque os seus ensinamentos, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, aquilo que ensinava, os sinais que ele realizava, desafiavam as estruturas estabelecidas daquele tempo e, sendo assim, revelavam as incoerências dos líderes religiosos de sua época. É como que por dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E Jesus
escancarava abertamente para eles aquilo que eles estavam fazendo de errado. Jesus mostrava aos doutores da lei, aos senhores do templo, aos fariseus, a sua hipocrisia. Por isso então, tentavam calá-lo. Por isso então, tentavam matá-lo. Mas eles não contavam com um elemento surpresa. Deus está com todo aquele e aquela que é perseguido ou perseguida. O profeta vai ser perseguido, mas o perseguidor nunca se lembra que quem o defende é aquele que o chamou. Jesus é o enviado do Pai, por isso a sua hora ainda não chegou. Não é o seu momento, vamos vivenciar daqui 2 semanas esse sinal. Quando na sua entrega total de amor ao coração do Pai para a nossa salvação, nós vivenciaremos esses sinais daqui a pouco na Semana Santa, no Tríduo Pascal. Vivenciaremos essa grande graça do mistério da salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo a cada um de nós. E Jesus nos ensina que nós também não devemos ter medo de anunciar, de falar, de levar a boa nova. Jesus ensina a não desanimarmos na nossa caminhada e na nossa vida de cristãos. Jesus nos ensina que o sinal de reconhecê-lo, ou o sinal, melhor dizendo, das perseguições, é para poder testar a nossa fé, a nossa perseverança e principalmente a nossa confiança na graça de Deus. Jesus tem fé naquele que o enviou. Jesus é perseverante, não tem medo, e Jesus é confiante porque a sua hora ainda não chegou. Jesus não deixa de fazer a obra de Deus porque este falou ou porque aquele não falou. Jesus não deixa de fazer as obras de Deus porque os mestres da lei desejam matá-lo, porque os senhores do templo, os doutores desejam prendê-lo. Jesus continua a sua missão. Jesus fala, anuncia no meio do templo. Se nós compreendemos bem aquilo que São João nos lembra no Evangelho, ele ainda nos diz que não é este a quem procuram matar, eis que fala em público e nada lhe dizem. Porque ele fala sem medo e ele fala com autoridade que lhe é dada pelo próprio Pai que o enviou. Ele fala sem medo de ser condenado e continua a fazer a vontade do Pai, sem ter medo. Leva este sinal. Por isso que as suas palavras são palavras que incomodam. Para aqueles e aquelas que não querem falar de Deus e viver a graça de Deus, ouvir alguém falar de Deus, pregar Deus e viver Deus incomoda. Por isso o sinal da perseguição. Por isso o justo é perseguido. Porque primeiro ele vive a sua fé em Deus. Depois ele vive a sua perseverança. Porque mesmo diante de toda a dificuldade, ele não tem medo de continuar o seu caminho. E depois, ele vive o sinal da sua esperança. Esperança naquele que o chamou. Esperança naquele que o enviou. Esperança naquele que ungiu e consagrou para aquela missão. Assim, Jesus nos dá este exemplo, assim Ele nos chama. Por isso que diante do seguimento de Jesus, o seguimento que todos nós fazemos, é preciso olhar Cristo como exemplo. Cristo deve ser o exemplo de cada um de nós. Nós temos que olhar Cristo e segui-lo de fato. Não olhar para nosso Senhor só como um Deus que cura, que liberta e salva, mas um Deus que é exemplo para a nossa vida. Exemplo de fé, de perseverança. Exemplo de quem não tem medo de levar a boa nova do reino. Nós somos convidados a permanecermos fiéis à verdade e à justiça, mesmo diante das adversidades do mundo. Nós não somos chamados a virar daqui e dali e a ficarmos em cima do muro, mas pelo contrário, olhando o exemplo de Jesus Cristo, que viveu a verdade e a justiça, mesmo diante de tudo aquilo que parecia difícil ali naquele momento, diante de quererem prendê-lo, de quererem matá-lo, Jesus viveu a justiça e a verdade. A perseguição
ela pode ser sempre um sinal de que nós estamos, sim, de fato, alinhados com os valores do reino de Deus, com os valores daquilo que o Senhor deseja de nós. Se nós somos perseguidos por causa do reino de Deus, por causa da sua justiça, é sinal de que nós estamos caminhando e nos alinhando junto daquilo que o Senhor deseja e quer de nós. Por isso, irmãos e irmãs, confiemos que assim como o Pai estava com Jesus, Ele também nos sustentará em nossas provações. Assim como Ele mostrava o sinal do seu amor e da sua presença, Jesus Cristo, Ele também caminha ao nosso lado, está perto de nós, alimentando a nossa fé e fazendo de nós instrumentos da sua graça e sinal do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.